Olá pessoal, esse é o canal da Psicologia, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje eu vou contar para vocês a história real de um psicopata religioso, obstinado, sedento por poder e sedento por fama. Era uma pessoa que desde muito jovem sempre disse que ele seria conhecido, que ele seria famoso e que ele seria respeitado. E a psicopatia dele acabou arrastando muita gente para o sofrimento. Então vamos lá. Começa aos 16 anos a história desse rapaz, quando ele entra numa instituição religiosa muito conhecida, muito famosa, nacional e mundialmente falando, e ali ele entende que para ele conseguir chegar numa posição de poder, de ser conhecido mundialmente, de ser um dos líderes e ser líder naquela instituição seria só o trampolim, porque ele almejava ser o dono da sua própria instituição religiosa e ser aquele cujo nome estaria na placa. Ele não queria ser apenas um dos cabeças de uma religião ou de uma instituição fundada por outra pessoa. Ele queria ser o principal, ele queria ser o fundador. Então, aos 16 anos ele entra nessa instituição, um rapaz não, vamos dizer assim, não foi abençoado esteticamente, se é que você me entende, eu não consigo colocar de outra forma, mas ele tinha um sorriso fácil e um olhar diferenciado, uma cor dos olhos muito diferente, que não era azul, não eram verdes, era um tom muito específico. E isso conferia a ele algum tipo de vaidade e algum tipo de acesso. Então ele era sorridente, ele era muito simpático, ele era muito sedutor, com as palavras como todo psicopata ou pelo menos a maioria deles, e com essa cor dos olhos diferenciado que chamava muita atenção das pessoas. Ele entra nessa instituição, ele entende ali que se ele se casar, se ele tiver uma família estabilizada dentro daquela instituição, a ascensão dele pode ser mais rápida. Então, mais rápido ele chega a ser um dos cabeças, e sendo um dos cabeças, ele entende como a engenharia daquela situação toda funciona, e ele se tornaria o fundador, que foi o que acabou acontecendo. Mas eu vou contar pra vocês. Então, ele começa a namorar uma moça pura, uma moça casta, uma moça seguidora, sincera, dos preceitos que eram difundidos ali naquela religião. Mas ele não estava satisfeito, porque uma só, e sem poder ter muita liberdade, nem sexual, nem liberdade para sair, e nem qualquer outro tipo de coisa, para ele não era interessante. Então ele tinha uma vida dupla. Sendo uma pessoa muito sedutora e dentro de uma instituição religiosa, onde a maioria das pessoas chegam muito sofridas e com o coração muito aberto, acreditando que todas as pessoas que estão ali são boas e querem um bem de quem está chegando, de quem já está lá dentro. Então todas as meninas, todas as jovens assim da idade dele, 15, 16, que chegavam ali naquela instituição, passavam por ele de alguma forma e ele jogava o seu charme. Ele tentava conseguir alguma coisa com essas meninas, se aproveitando inclusive das tarefas que eram dadas ali e dos rituais que existiam dentro daquela instituição, que às vezes aconteciam à noite, às vezes aconteciam de madrugada, com a permissão e o conhecimento dos pais, mas num ambiente seguro, que até então ocorreriam riscos e tudo mais. Mas ele ganhava a confiança dos pais dessas jovens, ele ganhava a confiança dessas jovens e ele tinha um certo domínio sobre elas, um certo fascínio, exercia, mas não um fascínio sexual, amoroso, mas ele tinha no tom de voz, na postura e naquela simpatia um tom de autoridade sobre aquelas pessoas que chegavam. Era como se as pessoas não conseguissem dizer não para ele por constrangimento, ou porque ele era tão legal, ou porque ele parecia tão sábio, ou porque ele parecia tão bom, que seria até feio, eu estou julgando, se eu disser não para o fulano, eu estou julgando. E nessa, ele ia colocando essas moças que chegavam nessa instituição em situações bem complicadas. Uma delas ele conseguiu, numa saída, num passeio que teve dessa instituição numa outra que fazia parte, ele conseguiu levar para dentro do cinema uma dessas meninas que eram novatas e muito jovenzinha. Quando a menina se deu conta, ela estava dentro do cinema junto com ele e sem nem entender o que tinha acontecido ali, como ela foi parar ali e por que ela estava ali. Só que, relato dessa menina, ela não fez nada, só olhou para ele quando se deparou com aquela tela e aquela situação e se perguntou: o que eu tô fazendo aqui? Ambos não disseram absolutamente nada,
Os dois saíram de dentro do cinema, conversando naturalmente. Ela foi para casa e despertou ali um alerta nela. Algo de errado não tá certo. E ficou alerta. E tantas outras tiveram esse feeling, mas algumas caíram. E uma delas caiu feio e se deu muito mal. 99% das meninas em quem ele investiu tentando fazer isso, e outros golpes financeiros que ele conseguiu dar dentro dessa instituição, com os pais dessas meninas, com outros trabalhadores que acreditavam, porque tudo que ele dizia, e entre um sorriso e outro, e aquele olhar magnético que ele tinha, e aquela postura de ser o ajudador de todo mundo, a pessoa fantástica, uma pessoa muito conhecedora da doutrina daquele lugar, muito estudiosa, ele se vestia de uma autoridade que não era real, mas que era comprada pelas pessoas inocentes que estavam ali. Então ele conseguiu enganar muita gente, ele conseguia vender gelo para esquimó, ele conseguia vender terra no deserto. O que ele quisesse, ele conseguia, porque ele tinha uma lábia muito poderosa. Então ele consegue seduzir uma dessas meninas, lembrando que ele já estava namorando outra, com pretensões de casar, porque o objetivo era chegar no auge, né, daquela instituição, no cargo máximo. E aí ele consegue começar a se encontrar às escondidas com essa moça. Essa moça que entra ali, porque já tinha saído de um relacionamento abusivo, ela encontra esse cara maravilhoso, esse jovem apaixonado pela doutrina, pelos dogmas daquele lugar, e uma pessoa tão boa e tão solícita e de tanta confiança e extremamente afetiva e preocupada com ela. Mesmo essa jovem sabendo que ele já tinha uma namorada fixa, ele conseguiu entrar na mente dela, não tirando aqui a responsabilidade dela, mas ela passou por manipulação e lavagem cerebral pesada, uma vez que ela estava fragilizada também, não dá para culpá-la, mas ela tem aí a sua responsabilidade, mas o tópico não é sobre isso. Então ele começa a se encontrar às escondidas com essa menina e acaba que ele a engravida. Ele a engravida, ela mantém aquilo em segredo, ficam ela, o rapaz e a namorada oficial frequentando ali aquele lugar e fazendo parte das atividades. Ele ali já tinha um cargo mediano no lugar, sem que ninguém soubesse, porque a fachada dele era muito poderosa. A barriga da outra moça começa a crescer, ela sabe da existência da namorada oficial, fica ali na esperança de que ele largue a namorada oficial e assuma um compromisso com ela agora que ela tá grávida. Mas ele continua como se nada tivesse acontecido e continua se encontrando às escondidas, só que até então ninguém sabia de nada. A barriga dela começa a crescer, as pessoas começam a comentar no lugar, ninguém pergunta, cria-se um clima muito esquisito naquilo tudo e por fim a bomba explode. Uma pessoa o vê saindo da casa dela de madrugada. Enfim, eu sei que ele foi obrigado a confessar, ela também, a instituição recebeu, disciplinou dentro das normas daquela instituição, explicou que daria todo o apoio, mas que aquilo não era correto, que ele não era digno de ter cargo nenhum e tal, e ele volta a estaca zero. Nisso que ele volta a estaca zero, ele se revolta num grau, num nível, e aí ele mostra a verdadeira face. Ele vai pra cima dessa moça que tá grávida dele, ele a condena, ele a julga, ele começa a agredi-la fisicamente, dizendo que ela estragou tudo, dizendo que ela o impediu de chegar no objetivo dele, porque ele era obcecado por ter fama e por ter algum tipo de poder. E nós sabemos que em determinadas religiões, em determinadas instituições religiosas, às vezes a pessoa fora daquele contexto, ela não é nada, ela não é ninguém, mas quando ela entra ali, ela vai conseguir uma ascensão que talvez ela não conseguiu dentro da família dela, ela não conseguiu em nenhum ambiente de trabalho por onde ela passou. Ela fora daquele contexto religioso, ela não é nada, ela não é ninguém, mas ali ela ganhou relevância, notoriedade, ganhou palco. Então, ele estava em ascensão, ele já tinha um cargo ali dentro, um cargo significativo, um cargo que conferia a ele algum respeito, alguma autoridade. E o fato da moça engravidar, para ele foi uma destruição de todo o trabalho que ele estava fazendo, e ele foi desmascarado também. Então, ao invés de ele se arrepender, ao invés de ele ser humilde, ao invés dele
admitir que ele foi ativo naquele erro, não, ele foi para cima da moça. Ele agredia a moça, ele passou a humilhar, ele passou a desprezar essa moça, ele saiu dessa instituição religiosa, ele catou essa moça, ele foi morar junto com ela, e ali, o que aconteceu? Ele pegou todo o recurso financeiro que ele tinha e ele abriu uma instituição, porque ele falou, agora eu não tenho saída, nessa daqui eu tô queimado. Ele abriu uma instituição religiosa para ele, onde ele realmente era o fundador, só que foi precoce, ele não estava previsto que seria tão cedo, e ali, espancando aquela mulher, batendo nela, desprezando ela, tendo outros casos, aí escancarou mesmo, a máscara dele caiu, ele começou a se relacionar com várias mulheres, e ela tendo que aceitar, porque ela já tinha vindo de um relacionamento abusivo, e ele conhecia a história dela, ele conhecia a intimidade dela, porque ela chegou na instituição achando que ele seria um ajudador. Enfim, ela tem o primeiro filho. Ele conseguiu, a duras penas, ser o fundador de uma portinha lá qualquer que ele abriu, e ele se tornou o cara naquela instituição. Não do jeito que ele queria, porque atrapalhou um pouco o contexto dele. O fato dela ter engravidado foi a pior coisa que aconteceu para ele, e o povo ter ficado sabendo foi destruir os planos dele, mexeu na cronologia dos planos. O que aconteceu? Ele, sendo um psicopata que ele começou a investigar uma outra instituição onde ele poderia se aproximar do líder daquela instituição essa também famosa, nacionalmente conhecida. Os líderes o líder maior dessa instituição também bem famoso, é famoso até hoje no Brasil. E ele conseguiu um jeito de se aproximar, como todo psicopata, ele conseguiu se aproximar desse homem, contou uma história muito triste, diz que foi altamente injustiçado na primeira instituição que ele estava. Esse líder comprou a história dele, ele levou a esposa, que já estava grávida do segundo filho, essa esposa confirmou toda a história que ele disse, que os dois foram injustiçados e tal. Ela altamente manipulada e já totalmente, dominada ali pelo narcisista. Ela simplesmente virou um fantoche na mão dele, ela confirmou toda a história, ela já grávida, imagine. Com o maior barrigão, com outro filho no colo, contando uma história triste, que estava passando necessidade na instituição onde ele abriu, mas que foi um erro ele ter aberto. Ele queria ser servo, ele queria ser um ajudador, um auxiliador, ele queria ser o pano de chão daquela nova instituição, tudo porque ele estava muito arrependido, ele tinha sido injustiçado e ele queria recomeçar. Esse líder nacional famoso, comprou a história dele, colocou ele para trabalhar junto nessa instituição e logo o promoveu, porque é um psicopata, Ali ele realmente foi o pano de chão, ele era o servo, ele dava o seu melhor, ele era, meu Deus, digno de dó, o cara provou o seu valor, ele fez aquele sacrifício, aquela encenação toda. Pois bem, ele conseguiu se tornar um dos líderes dessa instituição que existe no Brasil até hoje, que é bem famosa, bem conhecida. Ele conseguiu ser um líder, ele ficou famoso, ele ganhou programa de televisão, ele aparecia na TV, enfim, o sonho dele se realizou. Ele sempre lá, desde novinho, ele falava que ele ia ter sucesso, ia ter poder, ia ter fama. Então ele estava na TV, mas dentro de casa, descendo a linha na mulher, abusando fisicamente, tendo surto psicótico dentro de casa, batendo nos filhos. Enfim, ele era uma pessoa naquela instituição, ele era uma pessoa em frente às câmeras e ele era, desculpa a palavra, o demônio dentro de casa com essa mulher. Mas essa mulher já tinha chegado muito longe, ela não sabia como voltar. E a mulher apanhando dentro de casa e o homem tendo surto psicótico, quebrando tudo dentro da casa dos dois e maltratando os filhos e desprezando e humilhando, mas ele era o cara, ele era o líder religioso dessa instituição famosa até hoje no Brasil. O que acontece? Não estava satisfeito. Vocês se lembram? O plano original dele era ser o líder, o fundador. O que ele fez? Ele roubou em milhões esse líder que deu uma oportunidade para ele. Ele roubou essa instituição, abriu a própria instituição dele e ele foi para um outro país, porque aqui no Brasil a história se espalhou e ele está hoje em outro país e lá ele é um semideus.
Nesse momento hoje eu não sei se ele continua com essa mesma mulher, não sei o que foi feito desses filhos, ele teve pelo menos uns 4 com essa moça, e eu sei que ele tem o toque de Midas invertido, tudo que ele toca vira pi, entende? Midas, o que tocava virava ouro, ele o que toca vira... Então ele destruiu a vida dessa moça, ele tem os filhos com a vida destruída também, como eu disse pra você, ele é um personagem, né? Dentro daquele contexto religioso, ele era aquele cara que ele era procurado para aconselhar, que ele era aquele cara procurado para dar suporte espiritual, emocional para as pessoas, mas quando saía dali era como se ele trocasse a máscara. Dentro de casa era espancamento, surto psicótico, abuso físico, psicológico, emocional, distrato, uma pessoa sem nenhum caráter, uma pessoa que já cometeu vários crimes, estelionato entre eles, que abusa da boa fé das pessoas que o procuram, e ele tá por aí até hoje fazendo vítimas, infelizmente. Mas se você ouvir, se você o ouvir, você até chora com as coisas que ele fala, só que são coisas que ele nunca viveu, que ele nunca vai viver, mas ele tá blindado. Ele tá blindado porque se você tentar dizer para alguém que ele já foi, ele já fez tudo isso, o que ele faz, você se torna o narcisista, você se torna o psicopata no olhar das vítimas. Então, muito cuidado com as instituições religiosas, e não tô falando da religião A, B ou C, eu tô falando das instituições, não só religiosas, qualquer instituição, qualquer ambiente em que você entrar, esqueça o que as pessoas falam, ouça as atitudes delas. Um beijo grande, até o próximo vídeo.